Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Peperaio Hardware. Quem vos fala é o Lucas Peperaio e hoje vamos dar uma olhada na performance de 6 placas de vídeo atuais no recém-lançado Resident Evil 7. Você confere todas as informações da bancada, drivers e sistema operacional na descrição do vídeo. Neste primeiro momento estamos vendo o teste da RX 460 da ASUS, modelo Strix, GTX 1050 Mini da Zotac de 2GB e GTX 1050 Ti Mini também da Zotac com 4 GB de memória. As configurações foram ajustadas para médio, com algumas coisas no baixo, conforme vocês conferem aí na tela agora. Os dados em amarelo são proporcionados pelo Riva Tanner e mostram as informações da GPU, núcleo mais utilizado, utilização média dos núcleos do CPU, memória de vídeo e memória RAM. A primeira coisa que notamos é o fato da GTX 1050 estar rodando com mais FPS que a RX 460 4GB, mesmo sendo um game onde as GPUs AMD têm se saído melhor por conta da carga sobre os cálculos geométricos. Também é importante comentar que a GTX 1050 tem menos memória e nitidamente está usando memória dinâmica, conforme podemos notar comparando o uso de memória RAM entre 1050 2GB e 1050 Ti 4GB. Posteriormente, vamos analisar os gráficos de frame time a fim de determinar se o gameplay estava fluido mesmo extrapolando o uso de memória. Lembrando que você pode usar o GeForce Experience e otimizar automaticamente o game com as GPUs NVIDIA a fim de obter um equilíbrio entre qualidade e performance. Percebemos também que o uso de CPU está menor no teste da 460 e ligeiramente maior nos dois testes das placas NVIDIA. Isso é normal e é explicado pelo fato do drive da NVIDIA aproveitar melhor os núcleos do processador, que nesse caso e nos testes posteriores também é um i7 5820K. Então o maior uso de CPU nem sempre é um problema. Um outro fato que chama atenção é a temperatura da GTX 1050, aproximadamente 7 graus a menos em relação ao 1050 Ti, já que a 1050 é uma versão mais simples da 1050 Ti, com menos CUDA cores, logo o poder da GPU é menor. Na segunda cena do game, eu optei por um local mais pesado e notamos que a diferença entre a 1050 2GB e 460 de 4GB diminui quando consideramos o percentual da média. E aqui, a demanda por memória de vídeo é bem maior, enquanto a 460 e 1050 Ti consome entre 3.200 a 3.500 MB, a GTX 1050 atinge o seu limite e usa bastante memória dinâmica, que é a memória RAM. Logo, placas de 4GB devem proporcionar uma melhor experiência em momentos como esse, correto? Nós vamos ver se isso ocorre aqui. Este é o gráfico com FPS mínimo e médio das placas. A GTX 1050 Ti abriu uma boa vantagem em cima das duas placas, com a 1050 em segundo lugar e 460 em terceiro lugar. Apesar das diferenças, todas as placas conseguiram rodar o game com FPS decente. Vejamos agora os gráficos de frame time. O primeiro gráfico referente à primeira cena mostra um frame time estável durante metade do benchmark, com picos das duas GPUs NVIDIA no meio do teste, indicando algum tipo de problema específico desse momento do teste, e ao final vemos vários picos da RX 460. A última cena mostra a GTX 1050 e 1050 Ti rodando com frame time menor e mais consistente em relação à RX 460, que apresentou spikes em vários momentos, mesmo não extrapolando seu limite de memória e aparentemente rodando com FPS bom. Isso nos indica a necessidade de otimização por parte de drivers ou updates do jogo. Dando continuidade aos testes, veremos agora o desempenho da 470 4GB Platino da Safari, 480 8GB referência e GTX 1060 Foundry 6GB com as configurações do muito alto, conforme vemos na tela. Surpreendentemente, o jogo virou nesse segmento com a 480 e mesmo a 470 apresentando um resultado superior em relação à GTX 1060. No caso da 470, apesar de pouca, existe essa diferença. Outra curiosidade é o fato da 480 estar bem mais fria que a 470, que tem um TDP menor e é igualmente uma placa de referência. Mas a explicação é bem simples. Depois da polêmica do consumo excessivo da 480 no slot PCI Express, drivers foram lançados para otimizar a forma como a placa trabalha com as distintas linhas de energia. Entre essas melhorias, o drive fez um undervoltage na 480 que reduz o consumo de energia, deixa a GPU mais fria e de quebra deixa ela com um clock mais estável devido ao fato de amenizar suas limitações térmicas, e o mesmo pode ser feito na 470, porém de forma manual.
Em relação ao uso de memória dinâmica, vemos que a 470 é a única nesse teste que está usando toda a sua memória disponível, enquanto a GTX 1060 e 480 tem folga para trabalhar. Na segunda cena, vemos mais uma inversão nos testes. A 470, que outrora havia ficado ligeiramente acima da 1060, agora apresenta um resultado bastante inferior, com travamentos nítidos e um frame time muito ruim devido ao fato da insuficiência de memória de vídeo para as configurações usadas, que inclui a temida sombras do muito alto, que por si só aumenta as exigências de VRAM, e mesmo a GTX 1060 passa a trabalhar com memória dinâmica, porém se mantém estável, e a RX 480 ri da situação com seus 8 GB de memória. Solução então para placas de 4 GB como a 470 é reduzir as sombras para alto. O FPS aumenta, as travadas diminuem drasticamente, conforme veremos em seguida nos testes de frame time. A primeira rodada mostra um pico da GTX 1060 Founders em uma área próxima ao que aconteceu com a GTX 1050 e 1050 Ti, e mais de um pico com a RX 470. Com exceção desses momentos, o tempo do frame entre as três placas foi próximo, com a 480 apresentando menores picos e a GTX 1060 mais consistência ao longo do teste. Na segunda cena, vemos o terremoto com a RX 470, que sofreu para segurar as sombras no muito alto. GTX 1060, apesar de entregar um FPS menor, apresentou um frame time mais estável e sem picos, como houve com a 480, que ainda assim não ultrapassou a casa dos 20 milissegundos. E por fim, este é o gráfico com as duas rodadas e as três placas. Na primeira rodada, as GPUs AMD dominaram, porém não com tanta folga. Na segunda rodada, a 480 reafirmou sua liderança neste game, porém a falta de VRAM jogou a mínima da 470 para muito abaixo da GTX 1060. Configurando a sombra para alto, o resultado passa a ser 108 FPS na mínima e 93 na média. Antes de concluir, é importante ressaltar que não é possível determinar que placa X ou Y terá essa mesma performance durante todos os momentos do jogo, ou ainda em outras configurações com outros processadores e outros drivers. Então, especificadamente nestes testes, em uma cena mais leve e outra um pouco mais pesada, todas as placas tiveram condições de rodar o game, porém houve problemas de performance mesmo em situações onde o hardware era o suficiente, nos indicando que ainda existe o que melhorar, seja por drivers ou updates do próprio jogo. GTX 1050 e 1050 Ti apresentaram o melhor resultado entre as placas mais baratas, sendo a minha indicação hoje para rodar o game na qualidade mencionada. 1050 como uma placa de entrada mais barata e 1050 Ti para quem quer uma performance um pouco maior. RX 460 apresentou frame times menos estáveis que podem prejudicar a sua experiência no game, mas isso tende a ser corrigido futuramente, e ela tem a vantagem de ter um preço mais em conta, mesmo em suas versões de 4 GB, que variam, obviamente, conforme o modelo. Para quem pretende rodar em muito alto ou no Ultra, minha recomendação fica na RX 480, por apresentar mais poder bruto nesse game, embora ainda precise de melhorias nos tempos do frame. Minha recomendação, no entanto, é para os modelos customizados, que trazem ainda mais performance e temperaturas menores, visto que o modelo referência da 480 atualmente não é dos mais baratos e nem dos mais frios. A 1060, apesar de apresentar menos FPS, teve melhores tempos do frame, sendo também uma ótima escolha. É importante avaliar outros fatores quando for optar por uma ou outra, principalmente o preço e características únicas que cada uma tem e que de fato você vai usar, como FreeSync, G-Sync, suporte para Crossfire, GeForce Experience e otimização para os games, Relive, Shadowplay, lançamentos de drivers ao longo do ano, enfim. RX 470 4GB também é uma ótima opção, porém é importante procurar uma configuração que não extrapole o seu limite de memória, conforme foi visto no teste. Ela é hoje uma forte concorrente para a GTX 1050 Ti e GTX 1060 de 3GB. Continue por aqui no canal, conferindo as diversas análises disponíveis, além de unboxings e reviews de todos os tipos de componentes para computadores. Eu espero que tenham gostado, avalie o vídeo, deixe seus comentários e não se esqueça de clicar no botão para se inscrever para receber as novidades do canal. Um grande abraço. Tell me, answer my questions. You're not gonna believe me if I told you.